Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é leitura de fragmento de romance. E para começarmos, convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são: ler e compreender o fragmento de um romance, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas e o sentido de palavras e expressões, formular hipóteses. E para começarmos, temos uma reflexão sobre esse assunto. Você se considera uma pessoa criativa? O que mais consome o seu tempo? Nos anos 90, você sabe o que as pessoas mais faziam para se divertir? E aí, você se considera uma pessoa criativa? Você imagina histórias, imagina desenhos, imagina situações, continuações para os livros que você leu, para os filmes que você viu? Você imagina possibilidades quando você encontra uma obra literária diferente daquela que você leu, que você assistiu? E o que mais consome o seu tempo? Você mais lê, mais assiste filme, mais séries, mais desenha ou mais escreve? O que você mais faz no seu dia a dia? E você saberia dizer, nos anos 90, o que as pessoas faziam para se divertir? O que era a novidade do momento? Nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje nos anos 90. Não tínhamos tablet, computador acessível da forma que temos hoje. Não tínhamos celular da mesma forma que temos hoje, que podemos abrir e saber diversas informações. A principal forma de informação era o rádio e a televisão que tínhamos em 90. Claro, poderíamos sair, ir ao teatro, ao cinema, isso também existia. Mas em casa, o que mais as pessoas faziam era isso: assistir uma TV, um programa, ou ouvir um programa de rádio também. Falando sobre televisão, sobre atividades, nós temos o nosso romance, que trata de uma família que tenta realizar algumas atividades e que também sofre um conflito aí, uma dificuldade na sua rotina, no seu dia a dia. O nosso romance é O Menino Sem Imaginação e vamos ler para encontrar os acontecimentos desses personagens. Maria voltou ao jantar e, pela primeira vez, desde que nasci, vi toda a família reunida à volta da mesa. Como nos velhos tempos, exclamou o vovô satisfeito. Ele disse que no passado era assim. As pessoas sentavam juntas, conversavam e trocavam ideias na hora das refeições. Disse que foi a chegada da televisão que provocou uma debandada geral. Eu fiquei calado, mas me irrita muito ver alguém falando mal da televisão. Para mim, ela apenas permitiu que cada um comesse quando quisesse, porque as pessoas não são obrigadas a sentir fome à mesma hora. Vamos conversar sobre o quê? Perguntou o vovô, que, não obtendo resposta, continuou. Não podemos perder esta oportunidade, ela talvez não se repita nunca mais. Qualquer coisa, resmungou mamãe desinteressada. Eu queria fazer um comentário sobre o jogo. Futebol não. Mamãe cortou a frase de papai. Existe algum tema mais relevante do que o sumiço da televisão? Indagou titia. Eu não aguento falar mais sobre isso, disse papai. Nem eu, concordou a mana. E mergulhamos todos num longo silêncio. Eu havia colocado Fantástica sobre o aparador, na minha frente, mantendo seu controle remoto ao lado do meu prato, como um talher. Não acreditava que a TV fosse demorar muito mais fora do ar, porque papai falou que os donos das emissoras são poderosos e logo vão dar um jeito nisso. Chegamos aqui à nossa atividade. Você conseguiu reparar, você percebeu os acontecimentos, quem são os personagens, a opinião de cada um, o que cada um diz a respeito da televisão? Temos aqui algumas alternativas que resumem esses acontecimentos, e você deve marcar verdadeiro ou falso. Letra A. O menino narra a história. B. Uma família reunida para jantar e conversar. C. Neto e avô têm opiniões iguais sobre a TV. D. A família conversa sobre o futebol. E. O menino fala que a TV está fora do ar. O nome dela é Fantástica. Responda.
respondeu o que temos ali de verdade e de informação falsa. Quais são os acontecimentos que vimos a respeito dessa família? Letra A, verdadeira. O menino é o narrador da nossa história, é o narrador em primeira pessoa. Letra B, também verdadeira. A família está reunida para jantar e conversar. Eles buscam ali algum assunto e, na verdade, essa busca acaba sendo o tema da conversa, né? A procura de alguma coisa para falar. Futebol, o sumiço da TV, mas eles acabam não encontrando até esse trecho nada para conversar. Letra C, é falsa. Neto e avô têm opiniões diferentes sobre a TV, não são iguais ali, como diz a nossa alternativa. O avô está contente, satisfeito porque a TV parou de funcionar, porque assim foi uma forma que a família se reuniu. O resultado dessa falha da TV é a reunião da família para jantar. Então, a opinião do avô é essa. Já do menino, é diferente. Ele acha que a TV possibilita que cada um faça a refeição a hora que quiser e aonde quiser também, né? Então, cada um tem a sua opinião que diverge aí uma da outra. Letra D também é falsa. A família conversa sobre o futebol? Não. A mãe não deixa o pai continuar falando. Então, ele só sugere e a mãe já nega esse assunto, né? Rejeita o assunto. Letra E. O menino fala que a TV está fora do ar. O nome dela é Fantástica? Sim. Nós temos ali a apresentação da personagem, o menino fala o nome dela, né? Está em letra maiúscula, um substantivo próprio, o seu nome. Então, de certa forma, ela se tornou personagem da história, tamanho o carinho que ele tem por esse aparelho. E ele conta pra gente qual que é a dificuldade, que a TV parou de funcionar, está fora do ar. Vamos continuar agora a nossa leitura. O jantar acabou e as pessoas ficaram vagando pelo apartamento, feito almas penadas. Eu mesmo não sabia o que fazer. Experimentava uma sensação esquisita das naves. Foi me dando sono, uma vontade de me encolher debaixo das cobertas. Minha irmã, ao me ver acabrunhado num canto, veio até mim. Não fique assim, irmãozinho, disse carinhosa. Fico assim, resmunguei. A vida perdeu o sentido para mim. Que bobagem! Ela sorriu meiga. A televisão é um eletrodoméstico. Para mim, é muito mais. É minha razão de viver. A humanidade viveu milhares de anos sem televisão, Tavinho, e nunca deixou de fazer as coisas. Pois eu sou aquela parte da humanidade que não sabe fazer as coisas sem televisão. Amanda sorriu e afagou meus cabelos, delicada. Não adianta ficar emburrado. Faz o jogo do faz de conta. Às vezes é preciso brincar para se suportar melhor a realidade. Faz de conta o quê? O quê? Perguntei desafiador. Por que você não faz de conta que engoliu a TV? Vejamos aí a sequência dos fatos, né? A irmã tenta auxiliar de alguma forma o seu irmão. Ela conversa com ele. E é sobre isso que nós temos a pergunta 2. Qual é o objetivo da irmã de Tavinho ao conversar com ele? Ela alcança esse objetivo? Explique. Então pense sobre esse diálogo entre a irmã e o personagem Tavinho, o nosso narrador.
Então, a irmã conversando com o Tavinho, qual que é o objetivo dela? E ela alcançou, ela conseguiu o objetivo até esse trecho que lemos? A irmã de Tavinho tenta confortá-lo e animá-lo, minimizando a situação quando diz que a televisão é um eletrodoméstico, mas ela não consegue convencê-lo, pois para ele a TV é a razão de viver. Isso mesmo. Então a irmã percebe que o seu irmão está meio triste, está acabrunhado, como ele disse ali, desanimado, né? E ela tenta animá-lo de alguma forma. Ela chega até ele e começa a conversar e minimiza a situação. O pai já havia falado que a TV ia logo funcionar. A irmã vai na mesma linha de pensamento. Ela fala que a TV não é tão importante assim, que a humanidade viveu muitos anos sem a televisão. Existem outras coisas que podem ser feitas. Ela quis ajudar, animar, tentar direcionar ele para uma outra atividade, mas ela não conseguiu, porque qual que foi a resposta dele diante dessa investida que ela fez? O Tavinho respondeu que a TV é a razão de viver, que ele é diferente das outras pessoas, que ele não conseguiria viver sem a TV, que para ele a situação estava difícil. Atividade 3. Ainda na tentativa de consolar, a irmã de Tavinho sugere: não adianta ficar emburrado, faz o jogo do faz de conta. O que você acha que ela quer dizer com isso? E aí, a irmã sugere faz o jogo do faz de conta. Qual que é a ideia dessa irmã? Então, a irmã, ainda na tentativa de auxiliar, de ajudar, de animar o Tavinho, ela faz uma outra opção, dá uma outra opção para eles, uma outra sugestão, né? Ela apresenta. Ela fala: Tavinho, por que você não faz de conta? E ele responde: faz de conta o quê? De conta o quê? De conta que você engoliu a TV. Como assim? O que ela tenta dizer com isso? Qual foi a nossa resposta? Qual que é a possibilidade que você anotou? Confira. A irmã quer incentivar Tavinho a usar a imaginação, criar histórias e não ser tão dependente da TV. Isso mesmo, quando ela fala o jogo faz de conta,
faz de conta que você engoliu a TV. Ela está falando sobre isso. Aí ele começar a imaginar algumas coisas, algumas situações. Pense, ele poderia até imaginar os programas que ele assistia. Já que ele era tão ligado à TV, ele poderia imaginar um programa que ele tinha visto um dia antes, o que aconteceria na sequência, ou então será um filme, uma novela, e ele poderia imaginar a sequência daquilo sem a necessidade da TV. Então ela sugere isso ainda, um jogo de imaginação. Vejamos agora a continuação aí da leitura, o que acontece na sequência. Será que ele imagina o que a irmã pediu? Será que ele entra nesse jogo do faz de conta, no jogo da imaginação? Vejamos. Lá vinha ela com suas birutices. Eu, engolir a televisão? Você não diz que lembra de tudo que vê na televisão? Então, feche os olhos e faz de conta que a televisão está dentro de você. Pega os programas que quiser na sua telinha anterior. Isso mesmo. Então, quando a irmã sugere aí para ele engolir a televisão e fazer o jogo do faz de conta, ela está falando sobre imaginar várias coisas. É o que nós temos aqui comprovado na sequência. Ela ainda explica, dá uns detalhes para ele como ele começa a fazer esse jogo. Talvez ele se anime, né? Atividade 4. Observando a resposta dada por Tavinho e o título do texto, você acha que o menino conseguirá seguir o conselho da irmã? Então, o Tavinho ele responde, né? Lá vinha ela com suas birutices. Eu engolir a televisão? Ele faz uma pergunta retórica aí, né? Como eu engolir a televisão? Ele não quer entender o que a irmã está sugerindo. E o título do nosso romance é O Menino Sem Imaginação. O Menino Sem Imaginação. Você, na sua opinião, com base em todos esses acontecimentos, todas essas situações, respostas que o menino deu, você acha que ele vai conseguir seguir esse conselho? Ele vai entrar na brincadeira, no jogo da imaginação? Responda. Respondeu? Eu fico curioso para saber sua resposta. Garanto que tem respostas que sim, acham que o Tavinho irá conseguir cumprir esse jogo, irá jogar o jogo da imaginação.
Da mesma forma que tem gente que pensou negativo, porque ele também direciona, né? De uma forma negativa. Ele fala que a irmã vem com birutices, ele não gostou da sugestão da irmã. Então, são respostas possíveis, o sim e o não. Vai depender do quê? Da sua argumentação, da sua explicação, quais motivos você colocou aí que justificam o seu sim ou então que justificam o seu não. Nós temos uma possibilidade aqui otimista. Sim, pois o menino assistia TV e deveria ver filmes, novelas, noticiários e outros programas. Portanto, poderá criar algumas histórias. Isso mesmo. Então, a nossa sugestão é que sim, com base em todo o conhecimento que esse menino tem a respeito da programação da TV, é possível que ele crie, sim, alguma história. Vamos ver a sequência aí dos acontecimentos. Fechei os olhos e só então percebi que lembrava apenas de cenas fragmentadas, nunca dos programas inteiros, como tinha ido ao ar. O que estiver faltando, disse ela, você completa com sua imaginação. Era impossível. Eu via uma cena, ou duas, ou três, e quando elas acabavam, minha cabeça não sabia para onde ir. Antes que minha irmã começasse a desconfiar da minha falta de imaginação, resolvi parar. Isso aí, você teve a comprovação que ele imaginou, né? Mas não foi uma grande sequência de fatos. Ele imaginou um pouquinho. Talvez, exercitando um pouco mais, ele consiga imaginar o programa inteiro e vá completando assim como a irmã sugeriu. Chegamos ao fim e na aula de hoje nós lemos e compreendemos o fragmento de um romance, localizamos informações explícitas, inferimos os sentidos de palavras e expressões e também formulamos hipóteses a respeito das situações geradas. Chegamos ao fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!